envelhecer não é fácil. Realmente a gente tem um desgaste articular, a gente tem um desgaste físico importante. Então, você tem que se preparar para aquilo. Ela fala que é como se você soubesse que você vai viajar para o deserto, sei lá, 15 anos antes, e aí chega na véspera de viajar para o deserto, você fala, não arrumei a mala, tinha que levar água, tinha que levar roupa de frio, faz frio no deserto, sabe, assim, faz frio à noite, de dia faz calor, como é que é isso? Não se informou. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde, e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, vamos falar sobre geriatria, vamos tirar várias dúvidas que eu tenho certeza que você tem aí em casa. E para isso eu trouxe uma convidada super especial, eu estou aqui com a doutora Érica Chaú. Obrigada, Érica, por ter tirado um tempo e vir aqui falar conosco. Eu que agradeço. A doutora Érica, ela é médica geriatra formada pela Universidade Federal aqui de Goiás e ela também tem residência em clínica médica e geriatria na Universidade Federal de São Paulo, né? E mestrado também pela Unifesp. É isso, né, doutora? Acho Exatamente. Que não é Reinaldo. Isso mesmo. É um prazer estar aqui. Que bom. Aí, doutora, para as pessoas que às vezes estão em casa e não estão familiarizadas com esse termo, né, de geriatria, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa área de geriatria ali dentro da medicina, como é que funciona. A geriatria é o segmento da medicina que estuda a terceira idade, né, e tudo que está relacionado a essa terceira idade. Então, a gente estuda as patologias físicas, né, as doenças mais prevalentes, estuda também todo o contexto social, psicológico, emocional que envolve essa terceira idade. Então, a gente faz uma avaliação bem abrangente, né? Uma consulta bem demorada. Se a pessoa já foi no geriatra e ela deve saber que não sai com menos de 1 hora de consulta de jeito nenhum, assim. Então, uma avaliação bem abrangente, onde a gente vai estudar a funcionalidade, estudar várias coisas para elaborar um plano de cuidado e gerenciar melhor o tratamento desse paciente, porque é muito comum que o paciente idoso tenha vários médicos. Uhum. Então, o geriatra é o maestro, né? É ele que vai tentar casar as medicações, fazer com que ele não passe o mês inteiro indo em médicos, né? Fazendo exames. Então, a gente tenta unificar esse tratamento aí. Eu achei interessante aí que você falou dessa parte de unificar e essa visão mais abrangente dentro da medicina. Então, assim, me corrija se eu estiver errado. Essa parte, então, de geriatria poderia ser associada com algo parecido com um médico de família que atende, consegue uma visão mais geral do paciente como um todo, ou uma coisa mais específica, por exemplo, um neurologista, um cardiologista, ou, tipo, o geriatra tem que saber um pouco de tudo. E como que funciona? É uma especialidade que a gente estuda a fundo as doenças prevalentes da terceira idade. Só que as doenças prevalentes envolvem todos os sistemas. Então, a gente sabe, por exemplo, várias doenças da parte cardiológica que são muito prevalentes. Algumas a gente realmente referencia, porque fica muito específico para a gente cuidar. Mas é mais uma visão geral, né? Mas a gente estuda bastante, assim, aprofundando, porque a gente também não pode dar um tratamento ineficaz, ou enfim, que não seja adequado para aquele paciente. Então, a gente tenta estudar a fundo essas doenças mais prevalentes, olhar também, tem um olhar preventivo para várias coisas, então, por isso que é preciso tempo. Interessante que você falou aí sobre a questão da pessoa, né, do idoso, pessoa de terceira idade, não ficar indo em tantos médicos, né? Então, ter uma coisa mais unificada ali. Porque se a gente se um idoso, por exemplo, tá com dor de garganta, ele quer procurar o otorrino, aí tá com dor de cabeça, aí quer procurar um neuro, tá com dor naquilo, e às vezes dá para ter isso num local, né? Exatamente, é uma das funções, né? A principal, na verdade, função do geriatra, assim, porque imagina só, o paciente que é hipertenso, diabético, renal crônico, obeso, isso é muito comum, né? São patologias muito comuns. Ele vai ganhar 4 médicos aí a cada 3 meses, imagina, com retorno, com medicações.
Então, a polifarmácia é uma realidade nesse público. E muitas vezes os médicos não se conversam, então existe duplicidade terapêutica e existe conflito entre as medicações. Então, o geriatra é um maestro, né, que tenta unificar tudo isso e fazer com que ele tenha um tratamento mais adequado, mais individualizado, assim. Que legal. E eu queria saber como é que você foi parar nessa área. O que você falou assim, acordou, né? E falou assim, nossa, vontade de ser geriatra. Conta um pouquinho pra gente aí o seu percurso. Assim, foi bem interessante, na verdade. Eu entrei na faculdade e caí num estágio, assim, do Araújo Jorge. Então, eu fiquei muito tempo fazendo, assim, acho que 5 anos da minha faculdade fazendo estágio lá. E eu achei que eu ia ser oncologista. Mas, nesse período da faculdade, até antes disso mesmo, eu fazia trabalho voluntário com idosos. Então, eu tinha um carinho muito especial por essa faixa etária, assim, eu me identificava, eu gostava de conviver, eu tinha muito amor por aquilo ali. Não pensava como profissão, pensava só como meio de ajudar mesmo. E quando eu fui para São Paulo, quando eu entrei na Unifesp, no primeiro ano de clínica médica, eu já me deparei com um cuidado paliativo muito forte na instituição, desde a emergência, assim, e com uma geriatria muito forte na instituição. E eu fiquei encantada, assim, com o cuidado que eles tinham lá, sabe? E aí foi aquela coisa assim, aí bati o olho e falei, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, não tem nada a ver, não sabia de nada. Mudei. E foi assim. Que legal. E você falou aí sobre o cuidado paliativo. Explica um pouquinho pra gente. O que é essa parte de cuidado paliativo? O que é isso? O cuidado paliativo é um cuidado de proteção. Ele vem de paliare, né, do latim, que é esse manto, né, uma coberta. A gente tenta, nesse final, em qualquer doença ameaçadora da vida, na verdade, que o paciente esteja frente a um sofrimento, né, a uma condição que pode levá-lo à terminalidade, ele precisa desse tipo de cuidado, de aconchego, de alívio. Então, o cuidado paliativo é voltado para alívio do sofrimento. E aí, alívio físico, com um controle impecável da dor, um alívio emocional, que a gente prioriza bastante essa questão de conversar abertamente sobre diagnóstico, sobre perspectiva, sobre planejamento das coisas. Inclusive, hoje em dia, testamento vital e tudo mais. E uma abordagem, assim, até espiritual, religiosa. Então, é bem amplo, bem multidisciplinar, bem legal. Achei interessante que você mencionou essa parte emocional e espiritual do paciente, né? Que está em cuidados paliativos. No meu ponto de vista, né? Queria ver com você se confirma ou não, que às vezes esse cuidado é um pouco negligenciado ou então, assim, não dado com a mesma importância de um cuidado físico, né? Então, às vezes, eu já acompanhei algumas pessoas em casa de idosos, recuperação, e eles têm um cuidado muito grande para a parte física. E, às vezes, essa parte emocional do paciente que está ali não é tão cuidada quanto a parte física. Você vê isso também? Sim, sim. Na verdade, todo o modelo hospitalar, o modelo da medicina, ele não foi bolado ali para a pessoa poder morrer. Tanto é que eu quero escrever um livro, um dia, assim, é permitido morrer, sabe? Porque no hospital, o modelo do hospital, ele é feito para você entrar, ser curado e sair. Então, só que as pessoas falecem, elas falecem em hospitais. Ou elas falecem, basicamente, assim, vão de alta para falecer em casa, se for o desejo, mas é claro que no hospital que a pessoa vai saber que ela vai ter uma doença terminal, enfim. E o profissional não é preparado para isso. Às vezes ele não sabe nem identificar que o paciente está em terminalidade, que ele está nas últimas semanas, horas de vida, sabe? E é difícil até para alguns profissionais aceitarem mesmo isso, assim, eles não se sentem impotentes diante
dessa realidade. E isso cria um problemão, né? Imagina o nó que isso não cria na saúde. Então, eu acho que não é nem culpa dos profissionais em si. Eu acho que desde a formação médica a gente não é preparado para esse tipo de cuidado, para a aceitação da nossa terminalidade. É muito sofrido pensar no nosso próprio fim. Então, evita-se fazer isso até mesmo nas faculdades de medicina. Assim. Então, mas é importante, eu acho que esse espaço está cada vez maior, assim, se discute muito mais. Hoje o cuidado paliativo é uma realidade, né? Em vários hospitais, deveria ser em todos, mas ainda não é. A gente não tem serviço de cuidado paliativo em grande parte dos hospitais, mas acho que isso vem mudando. E eu imagino que um trabalho de formiguinha aí as coisas vão mudar. E muitas pessoas ficam em casa também, né, em cuidados paliativos. Mas você precisa de assistência, né? Porque o falecimento, ele pode ser tranquilo, mas ele, às vezes, precisa de ajuda ali para, assim, a pessoa não sofrer, você ter alívio de falta de ar, alívio de dor, alívio de náusea, enfim, tem uma série de sintomas que acontecem ali que né, a pessoa precisa falecer em paz, dignamente, vamos colocar assim. E sobre a geriatria, assim, no geral, quando a gente pensa em geriatria, a gente totalmente voltada assim, mais para o paciente idoso, igual a gente está falando, mas com que idade que eu devo procurar um geriatra? É interessante, assim, na verdade, assim, a geriatria começa nos 60, em teoria, mas várias pessoas procuram um geriatra querendo envelhecer melhor, né? No Brasil ainda não é uma cultura tão arraigada, isso mais fora. Mas eu acho que existe essa tendência. Agora as pessoas estão querendo envelhecer funcionais, com autonomia, com independência. Então, elas procuram um profissional para que isso aconteça e o geriatra é um desses profissionais que pode te ajudar a envelhecer melhor. Mas o geriatra tem uma área de atuação assim, muito importante quando o idoso é longevo, muito idoso, ali acima dos 80. Porque ele tem uma fisiologia muito diferente, né? Ele já é um idoso que o organismo dele é diferente de um adulto jovem. Então, eu acredito que aí o geriatra faz toda a diferença. Então, por exemplo, se eu pensar em nível de prevenção, pensando na geriatria como nível de prevenção, eu não vou deixar para ir para os 80, né? Porque aí já está mais difícil. Não. Medicina do estilo de vida, medicina preventiva, é uma coisa, assim, muito legal. Eu acho que a medicina ocidental pegou um pouco disso agora, né? A medicina oriental já tinha isso há muito tempo. Porque nós, do Ocidente, a gente pensava assim, meus exames estão normais, eu estou saudável. Isso não é verdade, né? Você pode estar doente com os exames normais. Né? O que é você estar saudável? É você realmente ter um bem-estar físico, emocional, espiritual, você ter uma dieta adequada, você praticar atividade física, você dormir bem, né? Existe todo um complexo de coisas, assim, para você falar, não, essa pessoa é saudável. Né? Não é só um conjunto de exames normais. Foi até a nova definição, né? Nova que já não é tão nova, né? Da Organização Mundial de Saúde, porque antes era só físico, né? Aí colocou, não, gente, tem mais coisa, né? Tem emocional, tem tudo, social, tudo engloba. Tudo engloba. O que você consideraria, doutora, o envelhecer bem? Você falou aí, envelhecer bem, eu falei, o que é, né? Você falou da autonomia. Exatamente. Eu acho, assim, que um idoso bem-sucedido é um idoso independente, né? Que tem autonomia, que tem uma funcionalidade. Então, eu acho que você chegar robusto, você chegar nos 80, nos 90, podendo praticar suas atividades, né? Sem Autocuidado, né? Exatamente, seu autocuidado, praticar as suas coisas de forma independente. Isso é um grande ganho, né? E você, pela assim, sua experiência no consultório, existe alguma característica em comum entre os pacientes ou a patologia mais comum? Você fala assim, não, paciente idoso, ali de seus 60 a 80 anos, 90% tem tal patologia ou alterações cardíacas ou qualquer coisa assim. Existe alguma
doença ou patologia que costuma ser a mais predominante aqui no Brasil? Eu não vou dizer para o resto do mundo, porque deve mudar o estilo de vida para cada um. Mas, assim, o mais comum no seu consultório, você fala assim, 60% pelo menos tem. Nossa, assim, na verdade, eu escolhi geriatria justamente porque eu não iria fazer sempre a mesma coisa todos os dias, assim. Eu não gostaria de tratar uma doença só o tempo todo, sabe? Isso não me agrada. Gosto desafiante. Então, eu gosto da ideia de pensar, por exemplo, que o primeiro idoso do meu consultório tem hipertenso, diabético, obeso, coronariano, enfim, às vezes fumou, então tem um DPOC, então ele é um perfil metabólico. Aí o segundo paciente que vem é um paciente mais neurológico, aquele paciente que está começando uma demência e eu vou ter que saber diferenciar qual demência ele tem, né? Se tem parkinsonismo, se não tem associado essa demência. Então, é um segundo conjunto de coisa que a gente olha, assim, que a gente tem bastante no consultório, né? São as doenças neurológicas. Aí o terceiro paciente veio para prevenção. Ele quer envelhecer bem, ele é saudável, enfim. O quarto paciente é paliativo. É um paciente que está com câncer, está tratando, você está entendendo? O outro paciente é centenário. Tem 100 anos, usa 2 remédios, 2 vitaminas, não tem quase nada, mas emagreceu, quer ficar forte. Então, assim, é um perfil de paciente. Isso aqui é o dia a dia do geriatra, na verdade. São perfis totalmente diferentes, mas que fazem parte aí do envelhecer, né? Perfis diferenciados. Assim. E quem está procurando a prevenção em um geriatra, qual a idade deveria ser, mais ou menos? Olha, assim, o que eu observo no consultório, a partir dos 50, assim, as pessoas procuram para prevenção. Elas já começam a sentir o peso, assim, de estar envelhecendo, sabem que a coisa está chegando e querem fazer uma coisa bem sucedida, né? Um envelhecimento bem sucedido. E em relação a essa parte, né? Então, se você está em casa, gente, está aí com 50 anos e não sabe e vai em todos os médicos 1 por semana, e fica a dica aí, viu? Um geriatra evita de marcar uma consulta por semana, né? Eu olho assim, minha avó é engraçada. Todo dia você liga para ela, tá numa consulta. Exatamente. Outra consulta fazendo exame, consulta fazendo exame. Aí, a consulta fazendo exame. Eu falei, vó, que você está cansada? Ela, eu faço exame todo dia. Mas eu acho que não tem geriatra, não. Eu tenho quase certeza absoluta que ela não tem geriatra. Isso é muito comum. Enfim, e ela é de jeito. Mas é certo, todo dia. Tá... Eles chegam no consultório falando, doutora, eu não aguento mais ir em tantos médicos. Né? Assim, eu preciso de alguém para reger isso aqui, porque... Nossa, é demais. E quando eles vão no médico e não contam todos os remédios que estão usando? Esquecem a receita. Aí o médico passa tipo, uma mesma classe de medicamento, mas com outro nome, e ele começa a tomar duplicado. Aí vai dando aqueles efeitos colaterais, vai dando excesso. Chega passando super mal no consultório e é iatrogenia, né? Com certeza. Erro de medicamento. E aí, essa parte aí, que a gente está falando da polifarmácia, né? Essa questão de multimedicamentos, isso deve ser bem comum, né, na cidade. É uma das coisas que a gente tenta atuar, sabe? A polifarmácia, às vezes, é necessário. Por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca. Ele, só por ter insuficiência cardíaca, ele ganha 5 remédios. Entendeu? Então, é aquela polifarmácia necessária. Mas muitas vezes não. Muitas vezes ele está usando coisas até conflitantes aí, que os efeitos colaterais geram problemas. Então, a gente tenta, ao máximo, limpar a prescrição. Então, enquanto muitos profissionais estão fazendo prescrição, vocês estão tentando fazer uma represcrição. Nossa, é um desafio isso, viu? Porque hoje, a maioria dos médicos, assim... eu não sei o que está acontecendo. Eles querem prescrever 30 suplementos e vitaminas, muitas vezes desnecessárias. Assim, o paciente gasta uma fortuna e passa o dia todo tomando remédio ali, sendo que o essencial, que é dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, né? Socializar, enfim, são coisas muito mais importantes e que a ênfase, enfim, não está ali, está na medicação e nas vitaminas. E você mencionou aí das vitaminas e desse suplemento. Todo idoso precisa tomar suplemento? Olha, assim,
quando você me perguntou sobre envelhecimento bem-sucedido, e eu falei, olha, o idoso bem-sucedido é aquele funcional, aquele que tem força e independência. Com o avançar da idade, a gente tem uma perda de massa muscular. Isso é fato, assim. Então, a gente tenta realmente fazer com que esse idoso tenha ele perca menos, vamos colocar assim. Então, a gente incentiva muito a atividade resistida, a musculação, e muitas vezes suplementa a parte proteica, assim, porque eles têm, com a idade, uma tendência a comer menos carne, menos frango, menos proteína. Então, essa suplementação, às vezes com creatina, com whey protein, a gente faz, assim, é bem comum, é bem necessário. Mas vitaminas, a melhor vitamina que tem é a feira. Se você vai na feira e come, né, verduras, frutas, se você tem uma dieta rica, isso é muito melhor do que um comprimido que você compra na farmácia, com certeza. Porque tem, não sei se é um modismo, se é uma questão modismo da indústria também farmacêutica que está trabalhando muito bem marketing também, que antes a indústria farmacêutica não trabalhava marketing, a verdade é essa. E agora tem, né? E a gente vê isso em inúmeras coisas, como, por exemplo, desde o batom da Fine, aquele batonzinho da Fine, da farmácia, aquilo, né? Levou e tal. E explodiu no mercado, foi das maiores receitas da empresa. E eu achei muito interessante. Não sou contra ter um marketing, mas se o paciente não tiver o conhecimento, e como muitas coisas não precisam de uma prescrição, eu vejo um geral, dependendo de faixa etária, que é vitamina D, direto, magnésio e ômega 3. Parece que é meio que um combo. Eu nem sei se isso combina ou não, mas a venda eu vejo sempre, sabe? Você também vê isso no consultório? É pura impressão minha. Não, sim, as pessoas estão tomando. Olha, o que a gente vê em consultório hoje é assustador, na verdade. Né? Pessoas intoxicadas por vitamina D, que eles estão fazendo na veia. Isso tem um custo, obviamente, a pessoa que está prescrevendo isso está ganhando em cima de você. E não foi uma ou duas pessoas que eu peguei com hipercalcemia mesmo, sabe? Com problemas sérios. Porque às vezes também associa o cálcio para ter uma retenção maior, né? Não, é porque o excesso de vitamina D te dá um problema, gera hipercalcemia, sabe? Algumas pessoas precisam até, assim, ser internadas e submeter a tratamentos dialíticos mesmo, por intoxicação. Tal a gravidade da coisa, assim, porque realmente hoje as pessoas estão achando que vitamina é uma panaceia, que todo mundo precisa, que sua vitamina D tem que estar lá em cima. Eu acho assim, a gente viveu um cenário obscuro aí na ciência, né? Teve muita coisa que foi falada na época do Covid, assim, a gente não conhecia a doença, todo mundo morrendo de medo. Então, eu acho que se justificou naquela época, mas hoje a gente já entende muita coisa e, infelizmente, tem gente que ainda está batendo na tecla errada, sabe? Ainda fica nessa parte, né? Então, vai na feira, vai pela manhã, toma meia horinha de sol, que você já resolve duas coisas. A vitamina D, assim, que se você não toma sol, realmente você tem que suplementar. Mas a melhor suplementação é oral e você não precisa de níveis, assim, próximos de 100. Você pode ter uma vitamina D de entre 20 e 30 se você não tiver osteoporose e acima de 30 se você tiver osteoporose, por volta de 30 ali. Uhum. Não precisa ser muito alta. Entendi. E a gente mencionou um pouquinho a pandemia, você viu algum efeito disso no consultório depois? Porque parece que o mundo foi dividido antes e pós-pandemia, né? Então, eu vejo muitas pessoas que eram conversando, assim, que fazia idosos, que faziam uma caminhada no quarteirão, que dava aquelas voltas. E na pandemia, parou. Simplesmente falou, não, parou, parei e nunca mais voltei. Então, você viu se a pandemia gerou alguma alteração, assim, no estilo de vida dos idosos em relação... Nossa, assim, eu acho que agora a gente está vivendo esses efeitos pós-pandemia, né? E tudo muito triste, assim. Primeiro, várias pessoas enlutadas mesmo, porque perderam seus familiares, né? Então, isso já é uma tristeza muito grande. A segunda coisa, assim, um medo muito grande de se relacionar, assim, eu acho que as pessoas demoraram a voltar a se abraçar, a ter contato físico, assim, tamanha era essa coisa do distanciamento social, então isso está sendo um processo.
Os idosos ficaram, por serem grupo de risco, ficaram muito isolados. Então, eu vejo muito, até hoje, eles têm medo de ir em lugares cheios, assim, né? Tem uma certa resistência. E se eu pegar alguma coisa? Ficou aquele receio. E isso prejudicou demais. O nível de depressão dos idosos, né, foi lá em cima, assim. Então, a gente está vivendo agora a onda pós-pandemia de doenças emocionais mesmo, né? Depressão relacionadas a todo esse isolamento que foi vivenciado. Aí entra um trabalho multidisciplinar, provavelmente com outras áreas, tipo um psicólogo, um assistente social, a gente fazer alguns exercícios, não sei. Terapia ocupacional, psicólogo, fisioterapia é muito importante, a depender do caso. Assim, um bom geriatra é aquele que sabe encaminhar para os seus parceiros. Né? Precisa. Vou fazer essa questão. Doutora, tem uma pergunta aqui que pode não ser fácil de responder. Assim, a gente está vendo agora um aumento da expectativa de vida. E para mim, na minha cabeça, não bate tão certo um aumento de uma expectativa de vida com o estilo de vida que nós estamos levando. Então, um estilo de vida um pouco mais que a gente usa cada vez menos os músculos. Por exemplo, tudo que é tecnológico é que está tendo menos nível de ativação muscular. Então, um carro tecnológico, você não passa marcha, ele dirige sozinho por você. Uma casa tecnológica tem elevador, tudo pelo aplicativo, escada rolante. Tudo que a gente vai para a área de tecnologia, eu gosto muito, sempre estou olhando coisa de tecnologia, pouquíssima ativação muscular para fazer atividades que antes exigia mais ativação muscular. Como que isso está impactando a vida da galera geral, né? Porque, assim, a expectativa de vida está aumentando, né? Então, as pessoas estão vivendo mais tempo. Mas como que é esse nível de vida que nós estamos tendo um pouco mais sedentário, que é o comum hoje, né? Comparando antigamente. Por exemplo, a época dos meus avós, o pessoal andava muito a pé. Era outra vibe, né? Você abordou um assunto interessante, assim. Na verdade, é justamente o público atual que a gente está cuidando que tem essa dificuldade. Por quê? Os nossos avós, bisavós, né, eles são de outra época e realmente o trabalho braçal era muito importante. Então, eles tinham uma atividade física relacionada à própria vivência. A natureza do viver na fazenda, do praticar as suas próprias... né, plantava o alimento, enfim, né? Trabalhavam de forma mais braçal. Esse pessoal acabava, nessa época, a expectativa não era tão longa, eles faleciam, às vezes, de doenças infecciosas, né? Tinha outro perfil, às vezes não chegava até os 80, 90 anos, falecia antes. Uhum. O que aconteceu? Agora, esse pessoal agora, né, da meia-idade, que envelheceu, eles não viram os pais envelhecerem. Uhum. Eles não tiveram uma cultura de praticar atividade física, então não foi ensinado para eles a importância disso. Ninguém falou sobre envelhecer bem, sobre ter músculo. Eles não... Porque a gente não chegava a envelhecer, né? Exatamente, morria antes. Então, eles não têm essa coisa de como envelhecer bem. Que é diferente da nossa geração e da geração mais nova, que apesar de ser mais tecnológica, de estar mais sentado, realmente fazendo coisas ali que não exigem o físico, eu preciso fazer atividade física. Como é que eu envelheço bem? Ele já tem esse conhecimento. O meu desafio no consultório é convencer o pessoal de agora... Os meus pais, fica o recado aí, que a gente fala, faz atividade física para envelhecer bem. Eu falo assim, acha que é uma besteira, não entende a importância. Então, é um trabalho assim, nossa, toda consulta 15 minutos falando da importância disso, tentando convencer a pessoa de que o que ela precisa para ser independente e forte é um trabalho muscular adequado. Assim. Uhum. Então, Mas eu acho que a geração que vem, ela já tem uma noção melhor. A gente ainda está lutando ali, a gente que vai passando dos 30, a gente já tenta, né? A gente, né, Roberto? A gente tenta ir na academia pelo menos 3 vezes por semana, às vezes fura, mas já tem alguma coisa ali encaminhada. Mas você entende que é para sua saúde, você sabe, Sim. Não, eu preciso fazer porque é bom para o meu corpo. Não assim, não é estético, né?
o pessoal mais velho acha um absurdo, né? Então, Mas eu acredito que a gente consegue mudar também muita gente. É porque eu acho que é isso mesmo que você falou. Eles não chegaram a ter essa referência, eles não chegaram a ver. E agora a gente já vê. Eu vi, por exemplo, meu avô sofrer muito com uma diabetes. Então, fazendo hemodiálise. Então, assim, eu vejo isso e às vezes até falo pro meu pai, falo assim, pai, o caminho que seu pai traçou e você não está se cuidando, provavelmente é o caminho que você vai traçar. Então, comigo, quando eu já olhei assim, colesterol alto, eu falei, vamos lá, voltar para academia, voltar, por quê? Porque eu consigo visualizar o meu futuro. Que o meu avô não via, não via, os pais dele morreram tudo muito jovem, né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem uma analogia muito interessante, que é que o envelhecer é como se você estivesse num deserto, assim. Envelhecer não é fácil. Realmente a gente tem um desgaste articular, a gente tem um desgaste físico importante. Então, você tem que se preparar para aquilo. Ela fala que é como se você soubesse que você vai viajar para o deserto, sei lá, 15 anos antes, e aí chega na véspera de viajar para o deserto, você fala, não arrumei a mala, tinha que levar água, tinha que levar roupa de frio, faz frio no deserto, sabe, assim, faz frio à noite, de dia faz calor, como é que é isso? Não se informou. Então, assim, o envelhecimento, você tem que ter um conhecimento de como é envelhecer, né? Você tem que se informar sobre como você vai fazer isso da melhor forma para que você chegue nessa viagem preparado, né? Forte e preparado. Porque, assim, a viagem vai chegar. Se não Entendeu? chegar, Se não pior. chegar, Mas, assim, o normal é que chegue. Aí só tem duas maneiras de chegar, né? Ou Exatamente. preparado ou sem estar preparado. Pode passar frio, calor, perrengue, ou pode melhorar, minimizar um pouco isso. Exatamente. E para quem chegou nessa viagem, lá nós temos ali o idoso, quais são a equipe ali que pode ajudá-los nessa viagem, por exemplo, de multiprofissionais para esse atendimento do idoso? Quem normalmente você tem assim, olha, eu trabalhando aqui como geriatra, não abro mão de ter na minha equipe, sei lá, um nutricionista, um cardiologista, não sei, quem você acha que assim, é essencial para fazer parte do time? Nossa, é difícil escolher um, assim, porque são Até porque todos muda de paciente, né, também. Então, porque assim, na verdade, é uma coisa muito individualizada ali, o cuidado tem que ser muito individualizado. Um paciente muito frágil, já demenciado, com úlceras de pressão, né, com acamado, ele precisa muito de uma enfermeira para ajudar no cuidado dessas lesões, imagina só. Um paciente que está sarcopênico, fraco, ele precisa muito do educador físico, de um fisioterapeuta para melhorar essa performance, para ele ganhar massa. Um paciente que é obeso e sarcopênico, que existe, né? Aquele paciente que não tem massa muscular e é obeso. Então, ele precisa tanto de um bom nutricionista quanto de um educador físico, de um fisioterapeuta. E por aí vai, assim, dependendo da classe social que você está atendendo, a importância que é um assistente social, né, para garantir os direitos, para facilitar a vida daquela pessoa. Então, acho que todos têm uma importância grande, assim, terapeuta ocupacional também, quadro de demência, importantíssimo. Acho que é muito individual isso. Você falou do quadro de demências aí, é uma coisa que eu preocupo muito. Minha memória é muito ruim. E todo mundo fala, depois da Covid ficou ruim. Eu acho que a minha sempre era. Não sei se tem uma grande associação com Covid. Nunca olhei se tem um estudo sobre isso. Se você até tiver conhecimento, quiser compartilhar com a gente sobre se a Covid realmente afeta ou não. Aí a memória. Afeta bastante. Que eu tive, acho que 2 vezes. Já não era boa. Mas agora eu falo para os meninos, gente, conversou comigo, é importante, manda mensagem. Para ficar registrado. Entendeu? Porque depois eu olho e falo, acho que tinha alguma coisa. Senão eu não vou lembrar. Mas essa parte de demência, por exemplo, que acho que é mais comum, assim, nessa parte mesmo, assim, de idosos, né? Existe algum caminho, algum exame para fazer um diagnóstico que possa evitar a pessoa chegar num quadro de demência? Ou falar assim, Rafa, é o destino de todos os idosos também? Não, é só... Meu medo é ser o destino de todos os idosos, que eu falo, já não tá bom com 30 anos. Se eu chegasse nos 80, eu acho que eu não lembrar meu nome. Assim, na verdade, para você envelhecer bem, ter uma memória boa, assim, é aquela receita de bolo.
alimentação saudável, atividade física, leitura, estimulação cognitiva, dormir bem. Então, se você conseguir meditação, enfim, que é a medicina do estilo de vida. Se você consegue fazer isso durante boa parte da sua vida, você já está tendo um bom reforço aí para ter uma memória adequada. Tem um componente genético, em alguns casos, né? Que a gente não consegue mudar. E, assim, não é o destino de todos os idosos, com certeza isso não. Tem idosos muito lúcidos e com a memória muito boa até o fim de sua vida, assim. Pode existir, sim, uma perda natural com a idade, um declínio cognitivo, mas que não chega a ser classificado como demência. Não tem uma relevância para o funcionamento daquela pessoa nas atividades de vida dela. É interessante que quase todas as pessoas que eu entrevisto aqui, eu falo o que faz para a gente minimizar danos dentro dessa área, independente da área de medicina. Ele fala assim, vamos começar com 3. Dorme bem, come bem, faz exercício. Eu falo, gente, é tudo que a gente não quer. Então, é porque as pessoas, na verdade, eu acho isso engraçado, elas querem uma pílula mágica. A gente quer uma pílula mágica. A gente quer, mas eu quero alguma coisa assim para eu tomar e pronto, resolveu tudo. E assim, as coisas não são assim. Na vida, nada é conquistado dessa forma, inclusive a saúde também não é conquistada dessa forma. Ela exige esforço, ela exige rotina, ela exige um hábito saudável. Infelizmente, as pessoas querem outros tipos de resposta. Mas não vai ser aqui, eu vou dar. Mas uma resposta que você queira não é que exista ou funciona, né? Porque ainda tem gente que às vezes tenta dar umas respostas mágicas aí que não funcionam. Eu até brinco bastante no consultório, porque né, eu recebo uns idosos tomando, claro, várias medicações, chegam e reclamam assim, doutora, eu tô com isso, tô com aquilo. Aí eu, olha, não, mas isso te incomoda a ponto de eu acrescentar outro remédio? Não, pelo amor de Deus, não acrescenta outro remédio. Então, vamos mudar o hábito de vida? Não, mas eu não vou mudar. Então, aí, a mágica acrescente outro remédio, por favor. Como é que eu vou fazer mágica aqui? Só tem 2 opções. Tem que me ajudar. Doutora, dentro dessa parte de idosos, cuidados paliativos, o que você enxerga como um futuro, assim, dessa parte dos idosos? Você acha que tende a ter cada vez mais um cuidado paliativo, essa geração que está saindo agora, você acha que vai tender a precisar mais de cuidado paliativo? Ou a gente tende a ter um nível de vida ou estilo que não precise tanto desse cuidado paliativo? Você fala, Rafael, você viajou nas perguntas, não tem dado para isso também. Na verdade, é porque assim, o cuidado paliativo e o curativo, eles não são excludentes. Na verdade, o cuidado paliativo pode ser instituído sempre que você tem uma doença ameaçadora da sua vida. Né? Não necessariamente você está numa terminalidade. Uhum. É um cuidado baseado no alívio de um sofrimento, pensando numa qualidade de vida. Então, eu não vejo como isso acabar ou é sempre necessário. Eu acho que abrir a cabeça para o cuidado paliativo é uma coisa que a geração vai acabar fazendo ao longo dos anos, assim, porque é muito estigmatizado. A maioria das pessoas fala, o paciente entrou em cuidado paliativo como se aquilo fosse, ele está morrendo agora. Não, tem pacientes que ficam 10 anos em cuidado paliativo, 12 anos, por exemplo, oncológicos, né, que estou falando aqui. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não quer dizer que ele estava em cuidado paliativo e que ele ia falecer agora. É uma visão, é uma forma de enxergar o adoecimento e o processo natural de declínio de uma doença que vai levar, em algum momento, a morrer. E assim, o fato é que todos nós, uma hora, vamos morrer. Então, como é que o cuidado paliativo vai acabar se é o destino? Nós somos terminais. Estamos vivendo uma finitude crônica aqui, né? Não sabemos quando. Também. Achei interessante aí que eles falou dessa parte de cuidados paliativos, e eu conheci o Dr. Álvaro num lar de idosos. Minha mãe trabalha também na área da saúde e ela trabalha num lar de idosos. A gente morou em Portugal uns bons anos.
muitos anos. E aí eu conheci lá o Dr. Alva no Lar de Idoso, é um escritor, eu gostava muito, e descobri que ele ficava naquela casa de repouso, que era de classe A, lá onde minha mãe trabalhava. E eu falei, não, eu quero ir lá, quero conhecer e tal, era um escritor. E ele estava, desde os 40 anos, 45 anos ele foi para lá. Porque ele tem uma realidade que no Brasil não tem, que ele participou de uma guerra. E aí, quando voltou, ele teve um surto. E aí, teve toda uma questão psicológica e tal. E depois disso, ele nunca mais falou. Ele teve dificuldade de falar, mobilidade. Aí, provavelmente, na época, não associava nada assim, específico da área da saúde. Provavelmente, um derrame, alguma coisa deve ter ocasionado isso nele. E ele ficava lá para cuidados paliativos. E era muito interessante, porque eu ia lá, ele pensava muito, raciocinava, você via que ele entendia, tanto quando eu chegava lá para conversar com ele, um adolescente meio esquisito, né? Gostava de ir lá conversar, né? Nunca foi meio normal. Passar a tarde lá conversando com ele. Monólogo. Entendeu? Porque ele só respondia sim, não, e tentava balbuciar alguma coisa. Mas quando eu chegava, por exemplo, ele chorava. E às vezes ele via minha mãe e ele fazia um sinal, tipo assim, ele já sabia que era eu, tipo a menina pequena que vinha pra cá. Olha, que maravilhoso. E jogando dama, ele tinha muita dificuldade motora, mas ele conseguia arrastar assim, ele sempre ganhava. Não tem lógica. Mas com toda uma limitação de fala, limitação para se alimentar. E ele está vivo lá até hoje. Tá vendo só? Né? Perguntei lá, falei assim, como é que tá? Minha mãe não tive notícia, ele está até hoje lá. E provavelmente vai ficar muitos anos lá. Exatamente. E em cuidado paliativo. Cuidado paliativo. É um exemplo perfeito. É isso aí. É isso aí. Você também, né, na sua história, você estava falando que você sempre gostou dessa parte de estar com... Eu sempre gostei bastante. Eu sempre tive, assim, muita paciência. É uma coisa que eu não sei se... Às vezes é uma virtude, às vezes é um defeito, dependendo de onde eu me encontro. E é uma coisa que eu acho, assim, que o idoso, ele precisa. Porque ele tem uma necessidade de passar o conhecimento. Então, se você está aberto e tem tempo, paciência, para escutar essa sabedoria que vem, aquilo ali é muito rico, sabe? E assim, de diversas formas, né? Que isso pode vir para você. São ensinamentos muito interessantes, assim. Resiliência, eu acho que é o principal, assim, que vem, né? Então, eu sou apaixonada por essa faixa etária, assim, por tudo que ela engloba. E aprendo muito, assim. Eu chego em casa, às vezes, e fico refletindo, sabe? Sobre todas as coisas que eu escutei e todas as vivências também, né? A gente estava falando até antes do podcast sobre recomeços, né? E é muito interessante ver a força desses idosos, muitas vezes, nos recomeços. Porque existe luto, por exemplo, termina o trabalho, ele aposenta, tem um luto envolvido, né? Que ele tem que aprender a lidar e se reinventar. Então, essa reinvenção que acontece na terceira idade com a aposentadoria é muito rica. E a gente pode ajudar e a gente pode aprender, né, com essa reinvenção. O luto até de parceiros também, né, ficam viúvos. Então, toda a dinâmica da casa, a dinâmica familiar se altera. Então, eles têm que se reinventar a rotina nesse luto de familiares. Os filhos saem de casa, então tem o ninho vazio. Existe uma série, você compreende? De coisas que são muito específicas da terceira idade, assim, e que são muito prevalentes. E às vezes até a questão da autonomia, né, que a gente tá falando. Tem, por exemplo, minha avó fala, né, não tire de mim o carro. Né? Eu falo, eu acho que já deu de dirigir. Não. Nem que seja para ir no supermercado ali na esquina. Não tira isso dela, que eu acho que se tirar... E é verdade, né? Imagina só, é só a gente se colocar nessa posição, né? De dependência, de ir e vir. Ir e vir é uma coisa muito importante. E hoje a gente trabalha cada vez mais com a questão da idade não cronológica mesmo, mas biológica. Hoje a gente vê idosos com 90 anos que estão mais jovens do que alguns de 70, 65, assim. Que se cuidaram, que estão aí conseguindo
de forma independente, praticar suas atividades. E não é porque tem 90, enfim, 95, um número ali, que eu vou tirar a autonomia, vou tirar alguma coisa dele. É claro que isso tem que ser muito bem ponderado, né? Se houver algum déficit que justifique essa limitação. E aí a gente tenta minimizar também. Hoje a gente tem muitos artifícios, né? Se você está numa cidade grande aí, locomoção, por exemplo, Uber, táxi, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode lançar à mão. Justamente é importante trabalhar com um profissional voltado para essa área, porque vai compreender e tentar adaptar para transformar a vida daquele idoso numa vida boa, numa vida que vale a pena ser vivida, né? Assim. Com certeza. Eu até fico pensando assim, um desafio que às vezes cabe a você como geriatra, meio que fazer um trabalho de psicólogo ali. De tipo assim, você não consegue dirigir, mas o dirigir vai te levar aonde? Vai te levar daqui até ali. Então, você não vai perder essa locomoção dali, você vai mudar o meio, né? Então, porque eu lembro que meu avô, quando ele teve que parar, meu avô teve que realmente parar de dirigir, e isso para ele foi muito difícil. Então, eu acho que, na verdade, esse trabalho geriátrico envolve muito esses lutos, você trabalhar com esses recomeços. Porque, na verdade, quando você encerra um capítulo, você não precisa encerrar tudo, né? Você pode ter alternativas e recomeçar de formas diferentes, mesmo com limitações. Então, eu acho que um bom geriatra é um geriatra que consegue incentivar esse idoso a olhar com propósito para a vida, olhar, você entendeu? Enxergando possibilidades, assim, e não apenas enxergando as perdas. Porque tudo é da forma como você enxerga, você compreende? Se você enxerga só o que você perdeu, é um caminho difícil. Mas se você abre a sua cabeça para outras coisas que existem, outras possibilidades, eu acho que fica mais interessante. E também um trabalho que acaba não sendo só com o paciente, mas com a família. Com certeza. Às vezes o paciente nem é tão difícil assim, mas a família... Tem de tudo. O filho que leva. Tem de tudo. Tem o filho que tem uma dificuldade muito grande de cuidar. Tem aquele filho que cuida demais, que restringe muito, que não deixa a independência do idoso, tem muito medo. Tem famílias muito grandes que entram em conflito porque não conseguem se unificar no cuidado, ter ideias semelhantes. Tem famílias muito pequenas que sobrecarregam a pessoa que é responsável pelo cuidado. Enfim, tem de tudo. Tem tudo um pouco. E agora vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade, que é aquele bate-volta, jogo rápido sobre mito e verdade, sobre pergunta que as pessoas que estão de casa com certeza queriam desmistificar essa parte. Então, a primeira pergunta, mito ou verdade? A dor crônica é uma parte inevitável do envelhecimento. Mito. Não é todo idoso que sente dor crônica, apesar de uma alta prevalência pelas doenças degenerativas articulares, principalmente, que existem, né? Então, a gente realmente tem uma alta incidência disso aí na terceira idade, mas não é todo idoso que convive com dor de forma nenhuma. E eu acho que hoje a gente tem uma boa... um bom manejo, assim, até por isso a geriatria é a grande especialidade do cuidado paliativo, porque o idoso é uma pessoa que pensa em sua finitude e ele é uma pessoa que sofre muitas vezes de dor. Então, o alívio desse sofrimento, ele é importantíssimo. Então, o tratamento da dor é uma coisa que o geriatra sempre está apto a... um geriatra bem informado sabe tratar bem dor. Bacana. Mito ou verdade? A depressão é comum em idosos? Verdade, muito comum. Justamente por essas perdas que a gente acabou de mencionar aqui, né? São vários lutos que acontecem durante esse processo de envelhecimento. Luto do trabalho, luto, muitas vezes do parceiro, luto de algumas atividades que ele não consegue mais fazer pelo desempenho físico ali, que ele não consegue mais. Então, é bem prevalente. E aí, a gente tenta
fazer com que ele supere, trabalha a resiliência. Muita resiliência, né? Mito ou verdade? Os idosos têm um risco maior de vício em medicamentos. Aí você fala, maior, menor, todo mundo tem, agora galera. Estatística Se quiser, ou talvez, nós já concretizamos o talvez aqui com o mito ou verdade. Assim, depende do ser humano que tá humano. Eu acho que essa pergunta foi dureza. Porque, assim, na verdade, o idoso, ele usa muito medicamento, realmente, e tem uma certa tendência atual dos idosos por dificuldades para dormir, assim, porque ele tem alterações do sono. O idoso, na fisiologia do envelhecimento, a gente tem alterações do sono que, às vezes, predispõe o idoso a achar que tem um problema, sabe, de sono. Acorda muito cedo, acha que não... Enfim... Eu comecei a ver que eu tô chegando numa certa idade quando eu acordo cedo sem despertador no domingo. Aí, tá vendo? Eu que acordava meio-dia quando era jovem e falei, que isso, gente? 7 horas da manhã acordado, no domingo. O idoso, ele tende a dormir bem mais cedo. Ele dorme 7 horas da noite, vamos colocar. Aí, ele acorda 2 da manhã, achando assim, meu Deus, eu tô com um problema de sono, olha aí, eu tô acordando 2 da manhã, porque não é socialmente aceito estar 2 da manhã acordado. Mas se você somar as horas, ele não dormiu tão pouco, ele dormiu um pouco, entendeu? Então, esse adiantamento da fase do sono, às vezes gera confusão, e eu acho que é um grande problema por causa das quedas, que remédio para dormir é uma coisa muito perigosa para idoso. Quedas também é uma coisa bem comum, né? É um dos grandes vilões, né? A primeira coisa que eu falo para paciente meu, assim, que entra é, agora é proibido cair. Assim, a partir de agora, todas as ações serão feitas para que você não tenha nenhuma queda, né? A minha bisavó mesmo, ela teve um problema de saúde, assim, que chegou a óbito após uma queda que escorregou no tapete. Então, quando eu vou na casa do idoso e vejo aquele trem cheio de tapete, eu falo, gente, por que isso? Eu falo, o tapete só serve para cair, assim. Para que você precisa de um tapete? Tira. O manejo da queda, ele abrange muita coisa, assim. Primeiro, marcha, aquela questão do fortalecimento muscular, que a gente... Principalmente para quê? Para evitar uma queda. Você precisa ter força, né? Equilíbrio, assim. E aí passa por adaptações na casa e passa por revisão de medicamentos também. Né? Porque efeitos colaterais de medicamentos podem induzir a queda. Com certeza. Principalmente esses, né, para dormir, que deixa a pessoa mais sonolenta. Mesmo que já acordou, ainda fica ali um resquício. Exatamente. Equilíbrio prejudicado, né? Mito ou verdade... Pacientes geriátricos não se adaptam bem à tecnologia. Olha... O talvez também... O talvez cabe aqui, hein? O talvez cabe aqui. Na verdade, a tecnologia avançou muito em muito pouco tempo. Então, os idosos atuais, eles tiveram pouco contato na juventude e viram, assim, em poucos anos, a tecnologia evoluir de uma forma... assustadora. Então, tem que existir uma abertura para o novo, né? Uma abertura para aprender coisas novas, que às vezes o idoso tem uma certa resistência. Mas não são todos. Eu acho, inclusive, que falta muita política de inclusão para que eles possam aprender de uma forma didática, com o público, né? Com uma pessoa, assim, às vezes até... mais velho, explicando as dificuldades, que às vezes uma pessoa nova que vai explicar alguma coisa para um idoso, ele não compreende a dificuldade que ele tem, porque ele já cresceu com aquilo ali, então ele não... Agora, uma pessoa mais velha que aprendeu, talvez seja mais interessante repassar esse conhecimento para o idoso. Então, falta muito curso, muita... né? Um incentivo mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho que sim, existe uma dificuldade de abertura para o novo. Então, existe essa dificuldade, existe um crescimento muito rápido, um desenvolvimento muito rápido da tecnologia que eles não conseguiram acompanhar e falta esse incentivo.
A pandemia meio que foi um incentivo forçado, né? Porque minha avó, por exemplo, não fazia videochamada, agora ela acha que a ligação comum é videochamada. Entendeu? Acho que esse é o padrão. E tem vários idosos que são viciados em celular. E isso é um problema. Então, tem de tudo. Mas sempre você tinha pouca coisa para tratar, agora tem mais coisa. Vai aumentando o geriatria é pouca coisa. Doutora, eu gostaria de saber se, pra gente caminhando para o fim, se tem alguma pergunta que você acha que eu deveria ter feito e não te fiz. Você fala, Rafa, não podemos sair daqui sem mencionar isso. Ou se você acha que a gente conseguiu abranger bem aí esse tema da geriatria e também um pouquinho dos cuidados paliativos. Eu acho que a gente fez um bate-papo muito legal, assim, teve uma cobertura ampla dos assuntos. Fiquei muito feliz de estar participando. Que bom. Gostaria de agradecer, mas antes disso, nós temos o nosso momento mustache, que aí você fala que é isso. Onde nós temos o nosso parceiro, manda uma lembrancinha pela sua presença. Olha, que legal! Muito obrigada, que coisa boa. Uma lembrancinha aí. Deixa eu... Opa. Aquela que não quer estragar nem o papel. Pode ir. Isso. Não. Que gracinha. MyCast eu fui. Obrigada, doutora, pela sua presença, tá? Por ter disponibilizado um tempo para a gente trocar uma ideia aqui. Foi muito rico e eu tenho certeza que o pessoal que está aí de casa vai tirar muitos insights, muita coisa boa, né? E esse olhar também atencioso que você trouxe desde da primeira pergunta, né? Desse cuidado com o idoso, de olhar essa paixão, esse respeito, que é bem admirável também da sua área, né? Da sua especialidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que ficou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com alguém que você acha que é interessante, alguém que você acha que iria se beneficiar com esse assunto e até a próxima.